Olá, Karina. Bom dia. Bom dia a todos. Agradecemos a presença dos nossos convidados, o Rodrigo e o Flávio. A gente está começando hoje uma série para falar sobre religião e política. E os nossos convidados, então, eles são padres, né, católicos. A gente vai fazer essa primeira série com eles e depois a gente vai fazer outras entrevistas com a Samira, que vai falar do ponto de vista do candomblé, e depois com a Priscila, que vai falar também do ponto de vista evangélico-cristão. Então, o Wilson vai apresentar os nossos convidados para vocês saberem um pouquinho melhor quem eles são, e aí a gente dá continuidade para as nossas questões aqui, nosso bate-papo. Então, o Rodrigo, eu o conheço desde 2002, e não me falha a memória dos 90s. O Rodrigo, Sim. Ele é professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, missionário redentorista, e ele atua no Santuário Estadual de Campo Grande, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E o Flávio, ele é espiritano, pároco. O Flávio eu conheço desde da filosofia, ou seja, desde 99. Também estudei teologia com o Flávio e com o Rodrigo, né? Flávio é espiritano, pároco da Igreja Bom Jesus em Tefé, no Amazonas, e ele é o superior local dos espiritanos na Amazonas. Então, sejam bem-vindos, muito obrigado por aceitar esse nosso convite. Eu gostaria que vocês falassem um pouco do trabalho de vocês, como que vocês estão atuando de frente à Covid-19, né? E também como que vocês estão vendo essa realidade brasileira nos dias atuais? Acho que o Flávio pode começar, né, que está lá no Amazonas e vive mais esse drama do Covid. Tudo bem, Flávio? Acho que o Flávio... Bom, Flávio, está ouvindo a gente? Eu não estou escutando o Rodrigo. Você e o Wilson estou escutando bem. O Rodrigo não consigo. Flávio, o Rodrigo, ele havia dito para você iniciar se apresentando. Ok. Bom, como você já me apresentou, trabalho aqui em Tefé, já estou na Prelazia, na verdade, já há 11 anos, né, na Prelazia de Tefé, aqui nessa região. Eu vim aqui ainda como estagiário, fazia um estágio missionário, e depois da minha ordenação retornei para trabalhar aqui. Trabalhei já em 3 municípios aqui do interior do Amazonas, aqui do estado, Maraã, ainda como diácono, depois trabalhei um tempo no município de Fonte Boa, durante 5 anos, também aqui em Tefé, numa paróquia toda ribeirinha, chamada Paróquia da Missão Divino Espírito Santo da Missão, mas ela é toda ribeirinha, não tem sede na cidade, né? E depois vim para cá, assumindo também o grupo espiritano, e como superior, já meu segundo mandato, e assumi também a paróquia de Bom Jesus, que fica aqui na cidade de Tefé, na periferia da cidade de Tefé. Então, aqui a realidade de periferia, como em outras cidades, tem muitas pessoas em situação de vulnerabilidade, há problemas com drogas, há problemas de extrema pobreza, há problemas sérios com relação à insalubridade, onde as pessoas moram, onde residem, as dificuldades que isso também gera para a questão da saúde. A pobreza é grande, então sempre precisamos
ter ações que vão ao encontro dessa realidade, ações realmente caritativas também, para além do trabalho evangelizador que nós temos. Isso também é evangelização, a gente pelo menos enxerga dessa forma. O trabalho pastoral, temos aqui várias pastorais, pastoral da saúde, pastoral da criança, pastoral do menor, pastoral da juventude, catequese, as liturgias. Aqui nós temos na paróquia, somos 13 comunidades, né? 13 comunidades que eu acompanho aqui na nossa área. É uma área bastante populosa para a realidade aqui da cidade de Tefé. E atualmente, com essa situação toda da Covid, aqui o bairro que nós estamos é o segundo mais atingido, aliás, o terceiro mais atingido, né, da Covid aqui na cidade. Já chegamos a 800 casos, né, mais de 800 casos aqui no município de Tefé, só aqui no município de Tefé. Então, é uma situação bastante delicada, porque, como eu falei, as pessoas moram, as famílias moram todas juntas, né? E são famílias grandes, pai, mãe, muitos filhos, netos, etc. E isso também dificulta o controle, né? Fora as questões que a gente já sabe que tem acontecido não só aqui, mas nas periferias, nos vários estados pelo Brasil afora, que é justamente as pessoas não estarem respeitando o isolamento, até por conta da situação precária que vivem, né? Ou muitas vezes não acreditam, enquanto não chega até a sua porta, né? E a gente tem visto isso assim, com uma certa preocupação. Ontem faleceu, inclusive, um professor que mora próximo aqui à igreja, um agente de saúde. Então a gente se preocupa com essa situação toda, né? Basicamente esse é o nosso trabalho. Além de acompanhar os nossos colegas que trabalham nos outros municípios, na Arquidiocese de Manaus, temos 2 que trabalham na Arquidiocese. Como você havia lembrado, faleceu um padre da Arquidiocese de Manaus, vítima da Covid. E nos outros municípios também, no interior, tem crescido muito o número de infectados. Então, a gente está procurando fazer um trabalho agora, já que a gente não pode ir ao encontro das pessoas, visitar, etc., muito mais de aproximação através das mídias, né? Com as dificuldades que nós temos também aqui, que a internet aqui também é bastante precária. Mas a gente tem feito as lives para poder estar próximos. E com relação às celebrações das missas, né? E com relação ao trabalho mais de assistência social, no caso, distribuição de máscaras, cestas básicas, que é o que está sendo possível fazer no momento. Antes de passar a palavra para o Rodrigo, eu só queria pegar um gancho da fala do Flávio. Flávio, conta um pouquinho para a gente, assim, por que você acha que não há um respeito pelo isolamento social? O que você observa? O que as pessoas dizem, né, para justificarem estar na rua, não estar fazendo isolamento social, enfim? Karina, me perdoe, eu não consegui escutar, entender o que você falou. Wilson, você quer tentar falar para ele, para ver se ele te escuta melhor? A Karina, ela está perguntando, Flávio, qual o motivo que você acredita que seja o que está por trás das pessoas não estarem respeitando o isolamento social? Acho que tem 2 grandes sintomas, né? Pelo menos eu posso dar, do meu ponto de vista, citar 2. O próprio negacionismo que existe por conta da falta de informação, porque as pessoas estão tendo informações, mas que acaba chegando as desinformações a essas pessoas também, através, por exemplo, do WhatsApp, que confunde as pessoas. O que é verdade, o que é mentira, quem está falando a verdade, quem está mentindo. E junto a isso, claro, o discurso político do próprio presidente da República favorece o descrédito daqueles que estão procurando esclarecer com relação a essa realidade, né?
A maioria das pessoas agora já acreditam que existe o Covid, que existe esse problema todo. No entanto, ainda existem pessoas que, uma vez, logo no princípio da pandemia, que eu fui ao cabeleireiro, embora não pareça novo, um rapaz estava falando que isso é bobagem e tal, enfim, que tinha que voltar para trabalhar, que as pessoas tinham, sabe, que... Enfim, repetindo justamente aquele discurso que a gente ouve da boca do presidente da República. Então, acho que essas duas coisas. Acho que a negação vai também, por um lado, pelo medo de você afirmar que sua vida corre de fato risco. Acho que é uma questão até de autopreservação. Quando as pessoas dizem assim, isso não existe. É como a pessoa que recebe o diagnóstico de câncer, né? A primeira coisa é negar, né? Então, não é comigo, eu não acredito que isso está acontecendo de fato. Né? Então, acho que isso também é algo que afeta as pessoas psicologicamente, né? Não, como o mundo que eu conheço, as coisas como são, não são mais assim, ou não podem mais ser assim, eu não posso mais abraçar, não posso mais tocar. Então, você tentar negar uma realidade que está se impondo, né? E isso é uma forma também das pessoas tentarem se proteger. E quando chega alguém que tem autoridade, ainda que seja não médico na política, que reforça justamente essa negação, isso cria na pessoa, né? Acho que vai criando cada vez mais essa instabilidade com relação à prevenção e aos dados que devem se tomar. Muito obrigado. Então, passo a palavra para o Rodrigo Augusto. Inclusive, já acrescento uma outra, né? Depois ele puder falar um pouquinho sobre a pós-verdade, né? Certo. Muito bem, então, mais uma vez, bom dia a vocês. É um prazer estar participando desta live com o Flávio, com a Karina, com o Wilson. O tema realmente é muito pertinente. Foi muito bom ouvir o Flávio, seu relato lá da Amazônia, essa situação tão difícil da Amazônia, numa região bastante particular, com todos os percalços da região amazônica. Acredito que nós precisamos, sim, discutir muito religião e política, porque o que nós estamos vendo nos dias atuais é uma instrumentalização da religião para fins políticos. Nós não estamos vendo um compromisso com o Evangelho, com Jesus Cristo, com a fé. Ao contrário, nós vemos a manipulação da fé a serviço de um projeto político que nós não sabemos bem qual é, um projeto político perigoso, inclusive a sua classificação é muito problemática, embora nós possamos situá-lo já, como muitos analistas fazem, no campo da extrema-direita. E eu penso que essa situação se agrava ainda mais no quadro que nós estamos vivendo agora, na pandemia do Covid-19, né, do coronavírus, na impotência do Estado, na incapacidade do Estado de responder a uma crise gravíssima de saúde, né? Então, nós precisamos discutir. Isso não significa que nós tenhamos que nos engajar no partido A, B ou C, mas a reflexão entre religião e política é necessária, embora o Brasil esteja hoje bastante dividido, né, polarizado. Acho que a gente deve sair um pouco do campo dos extremos e fazer a reflexão política sem o calor das paixões, né, e ser capaz de realizar a autocrítica, seja no campo da direita, seja no campo da esquerda, e ponderar o debate, como diria o Habermas, no plano da esfera pública, né. Eu também queria me apresentar um pouquinho, embora o Wilson já tenha feito isso. Eu sempre tive um pezinho na academia, sempre trabalhei na universidade, também como padre, e no Mato Grosso do Sul eu trabalho lá na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, sou professor concursado lá, e também atuo no Santuário Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Com a pandemia do coronavírus,
nós estamos realizando todas as atividades à distância, na forma de trabalho remoto pela internet. E eu penso aqui, Flávio, Karina e Wilson, que essa é uma discussão bem interessante. Perceber como a internet agora se tornou o único meio para as atividades de evangelização. Eu sou de um tempo, embora não seja assim tão velho, mas em que a gente olhava a internet com reservas, que a gente achava que a internet é uma fonte de distração, de entretenimento. Alguns radicais chegavam a dizer que a internet era um pecado, rompia o silêncio, favorecia o individualismo, incentivava a distração, coisas pecaminosas. E hoje o culto é só pela internet, a missa está na internet. Então ela deixa de se tornar um pecado para se tornar uma bênção, né? Ou o único meio pelo qual o fiel pode ter contato com a Eucaristia. Então, eu acho que essa pandemia, entre tantas nuances que traz, ela mostra essa diferença, né, entre o uso que nós fazemos das mídias digitais, da internet, e eu vejo aí uma nova compreensão, né, do papel da internet dentro da teologia, dentro do papel das igrejas. E aí você já quer pegar um gancho para falar da pós-verdade? Já que você está falando da internet. É verdade. É bem colocada a questão do Wilson, eu não toquei nisso na fala anterior, mas a pós-verdade tem tudo a ver com o que nós estamos dizendo aqui da internet, da fake news. Foi escolhida como a palavra do ano em 2017, se eu não me engano, pela revista Time, a pós-verdade. Então a gente está muito mais preocupado com aquilo que o Foucault chamava de efeito da verdade, do que propriamente na consistência conceitual. Então, o papel da filosofia, o papel das ciências humanas em geral, dos formadores de opinião, é justamente esse, ter a capacidade de crítica daquilo que nós identificamos como pós-verdade, porque é em cima da pós-verdade que nós temos projetos políticos autoritários, como o de Donald Trump, como o do próprio presidente Bolsonaro aqui no Brasil, e pelo mundo afora, Matteo Salvini na Itália, Marine Le Pen na França, e tantos outros projetos da extrema-direita. Porém, é interessante perceber como o coronavírus freou esse crescimento da extrema-direita. Isso é interessante de se perceber, porque a pandemia justamente veio trazer a necessidade de mais Estado. E se antes nós tínhamos até as mídias sociais comprometidas com essa pós-verdade, divulgando, ninguém pode separar o crescimento do Bolsonaro do papel do Facebook, do papel do Twitter, do papel do Instagram, que nós imaginávamos que seriam instrumentos de democracia na política, e na verdade foram o contrário disso. Durante muito tempo, a fake news, a pós-verdade, correu livremente nas redes sociais, era permitido ofender, era permitido humilhar, difamar qualquer um, e o Facebook não fazia nada, o Twitter não fazia nada, o WhatsApp não fazia nada, né? Então, eu acho assim, esse crescimento da extrema-direita na política é inseparável também desse papel das redes sociais, que agora parece que começa a ser rediscutido, né? Quando a gente vê, por exemplo, o Instagram bloqueando o post do Bolsonaro, o Twitter apagando o post do Bolsonaro, coisa que não acontecia há um tempo atrás, né? Então, é importante a gente perceber que parece que o papel que as mídias desempenham hoje é um papel bastante relevante, e o Brasil, já que tem esse governo que nós temos, anticientífico, né, guiado pelo olavismo, né, hoje pode contar com a mídia, né, pode contar com a mídia e pode contar com muito pouco, né, mas a mídia tem desempenhado um papel fundamental, a meu ver, para alertar a população sobre o perigo da situação que nós vivemos, né, do coronavírus. Ótimo. Antes da Karina perguntar do papel do Estado, que acho que ela está querendo ir do Estado laico, eu gostaria de
de ler uma pequena citação do Saramago. Perguntaram para ele como que podem homens sem Deus serem bons. Ele respondeu: como podem homens com Deus serem tão maus? Eu coloco essa questão porque vários de nossos alunos, várias pessoas que nos seguem aqui nesse canal, eles são de outras denominações religiosas, ou são sem religião, e inclusive alguns que são ateus. E muitas pessoas desconhecem o cristianismo e o catolicismo, né? Outras têm uma visão negativa, né? Por exemplo, da Inquisição. Atualmente, nós assistimos algumas igrejas fazendo arminhas, né, dentro de uma igreja cristã. Então, assim, em especial para aquelas pessoas, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho da fé cristã nessa vertente do catolicismo, né? Então, como que vocês enxergam a religião, enxergam Jesus nesse processo que nós estamos vivendo hoje? Então, dando sequência, eu acho que inicia pelo Flávio e depois vai para o Rodrigo. Bem, quando a gente fala da pessoa de Jesus Cristo, a gente tem que voltar para os evangelhos e ver quem é essa pessoa, como viveu, o que fez, o que falou. E o que nós vemos, infelizmente, por uma vertente de algumas igrejas ou pessoas, melhor dizendo, que há uma deturpação muito grande da mensagem do próprio Jesus, onde ficam muito mais apegados ao Antigo Testamento, da visão daquele Deus vingador, Deus dos exércitos e tal, e foge bastante da visão que é apresentada pelo Evangelho de Jesus, desse homem de Deus, próximo, misericordioso, preocupado com as pessoas, enfim. E essa deturpação da imagem de Jesus por parte de alguns segmentos religiosos, pessoas religiosas, de fato, tem causado um descrédito com relação à fé cristã. Mas isso no meio mais intelectual, vamos assim dizer. A gente vê que no meio da população, nas camadas mais populares, a adesão a esse discurso acaba sendo muito grande, pela proximidade que muitos desses representantes dessas igrejas têm nas periferias das cidades, né? E alcança as pessoas, embora a gente sabe que existe aí também sempre o conflito, nem todo mundo adere a esse discurso desse Deus vingativo, esse Deus. É muito mais uma visão que eles vão aderindo aos poucos, né? A princípio começam a aderir à visão porque vivem em situações precárias, situações de dificuldades, vão aderir àquela visão que eles apresentam de um Deus que vai lhes dar tudo, que vai lhe dar a vitória, né? O discurso da vitória, você é um vitorioso, se você quiser isso e aquilo outro. E aos poucos as pessoas vão entrando nessa visão de um cristianismo que não tem a ver, de fato, com o verdadeiro cristianismo, aquilo que nos apresentado por Jesus, os evangelhos. Tiver um distanciamento muito grande da prática da vida, do evangelho, daquilo que é proposto por Jesus, na defesa da vida, com o discurso, né, que é apresentado. É claro que a gente também não pode nivelar tudo. Eu penso que, por exemplo, uma das coisas que a gente percebe muito aqui nas periferias que há uma comunitariedade também muito grande nessas pequenas comunidades evangélicas, chamadas evangélicas. Outro dia, a fazer visita aqui próximo, no bairro aqui próximo, Piratão, assim, por ar praticamente, uma coisa que me chamou a atenção é que era uma casinha de madeira no meio de palafitas e ali era uma igreja evangélica. Tem um nome, não lembro mais qual era o nome, mas estava ali, no meio, vivendo como aquele povo vivia. Claro que a gente sabe que é uma questão de
quem mora ali também, que cria essas alternativas religiosas que vão agregando as pessoas que moram naquela localidade. E isso cria também laços, porque são pessoas que estão muito próximas, né? Embora não tenham tanto o discurso teológico bem elaborado e tal, mas pelo testemunho de estar ali, garante para eles essa segurança, ou essa solidariedade, pelo menos no modo de viver. Quanto nós, assim, a Igreja Católica, o nosso discurso acaba ficando muito distante, não distante da realidade, mas distante no sentido de entendimento para a maioria do povo, né, que se encontra nessas situações. E a gente sente isso, né? O modo, a linguagem, de onde vem, etc. Uma realidade assim, que a gente pode dizer. A maioria dos padres que estão aqui, por exemplo, vieram de fora, né? Ou de outros estados ou de outros países. Por mais que a gente tenha essa proximidade com o povo, de estar procurando se inteirar da sua vida, participar da sua vida, é diferente daquele que nasceu aqui, viveu aqui, sofreu ou sofre as mesmas coisas que o povo aqui sofre, foi criado naquele bairro, naquela cidade, etc., e que conhece, pela experiência própria de vida, né, tudo que os outros vivem e passam. E essa pessoa que está ali, ela é levada para uma determinada igreja, ela se prepara num período muito curto, 1 ano, 6 meses, para ser a pessoa de referência, o pastor daquela pequena igreja, e então ele ganha muito mais a confiança das pessoas. E justamente são essas pessoas que estão sendo cooptadas por um discurso que contraria tudo aquilo que elas estão vivendo na sua realidade concreta, né? Porque não são elas, mas suas lideranças maiores, aqueles que fazem parte das grandes corporações religiosas, né? Assembleias de Deus, liderada aí por vários pastores midiáticos, ou Igreja Universal, etc., né? Que tem grande influência, poder econômico, etc., que acabam formando essas pessoas, ou dando formações para essas pessoas, que por serem evangélicos, eles acabam acreditando praticamente em tudo que dizem. E aí cria-se essa contradição entre a realidade que vivem e o discurso que eles mesmos apresentam, né? De negação da vida, de ódio, né? Contra os mais pobres mesmos, contra aqueles que são diferentes, o homossexual, etc., né? Então, e justamente essa contradição que a gente vê do discurso evangélico, do nosso discurso, acaba sendo também contaminado. Porque não é só igrejas evangélicas, mas também nós temos na Igreja Católica uma linha da renovação carismática que se alinha um pouco nesse discurso da pentecostal atual, e que acaba também contaminando o nosso modo de poder falar de Deus para as pessoas, né? A gente acaba dizendo, não, é uma contradição, vocês são hipócritas, porque vocês falam uma coisa, mas vivem outra. Vocês falam o amor de Deus, mas vocês não estão vivendo esse amor, vocês estão excluindo as pessoas, estão excluindo as minorias, etc. Vocês exploram, enfim, e isso cria, de fato, uma rejeição por parte de determinados setores da sociedade, sobretudo uma ala mais progressista da sociedade, né? que vê na igreja, nas igrejas, ou no cristianismo como um todo, né? Generaliza-se às vezes, né? Não como um aliado, mas como alguém a ser combatido. Agora, a gente vai para o evangelho, pela tradição profética também, nós vemos que
A questão que a Karina falava, se se discute política, sempre se discute política. Religião e política nunca foram algo separados, né? Mesmo toda a história da igreja sempre foi misturada com política. A diferença é que tipo de política, né? Que tipo de política nós defendemos. Se é uma política que favorece a inclusão, a defesa da vida, ou se é uma política excludente, uma política que favorece uma minoria, privilégios, etc. Então, que tipo de política? É missão nossa, como igreja, também falar de política. É missão nossa, como igreja, nos envolvermos com a política. Porque nós também somos cidadãos, nós também estamos nesse mundo. A igreja não é algo que está no reino, num patamar superior, né? O Papa Francisco fala muito isso, que a gente tem que sujar os pés, né? Nossos pés de lama, né? Pisar de fato no chão, né? No meio do povo. E é isso que é importante, isso é política. Isso é política. Estar no meio do povo, entender a realidade que a gente está vivendo. Muito alto, como já foi falado. Há um crescimento muito grande do autoritarismo, e a igreja precisa ter uma palavra profeta nesse momento, né? Então, se a gente se cala, a gente é conivente. Ótimo, Flávio. A gente ontem, na nossa live de ontem, a gente estava falando justamente também dessa posição de suposta neutralidade, né? Como se isso pudesse, como se a neutralidade te eximisse, né, de culpa, de responsabilidade, melhor dizendo, né, do que culpa, mas enfim, como se a neutralidade não fosse uma posição, né, e é uma posição, certo? Eu acho que você está falando tudo isso. Eu queria pedir para o Rodrigo comentar duas coisas que eu estava pensando aqui, Rodrigo. Primeiro, uma coisa assim, eu não sei se vocês já ouviram falar um pouco nas redes sociais de que teriam muitos ateus que defendem muito mais os valores cristãos do que pessoas aí que seguem a fé, né? Como é que você vê isso? Se você acha que isso é fato ou não? E incluir a questão dos direitos humanos, que eu acho que é sempre uma discussão muito importante e muito desafiadora para todos nós quando a gente fala desse campo progressista e do campo da religião também. Deu para entender, Rodrigo? Deu sim. Bom, eu gostaria de pegar o gancho um pouco daquilo que o Flávio falou. Eu acho que é preciso escolher uma política que seja a favor da vida. Nós estamos vivendo um tempo de necropolítica. Eu gostei muito desse conceito. Eu acho que na filosofia política atualmente é um dos conceitos mais potentes para a interpretação, esse conceito da necropolítica, né, que nós estamos vivendo instalado no governo brasileiro, e não só no governo brasileiro, mas em âmbito mundial também. Sobre essa questão do ateísmo, da fé, seguir uma religião, ter uma fé, nunca foi atestado de idoneidade moral para ninguém, como muita gente pensa, né? Porque eu sou evangélico, eu sou uma pessoa santa, eu sou uma pessoa virtuosa. Não é bem assim. É porque eu sou católico, que eu sou melhor que os outros, eu sou mais virtuoso. Alto lá. O que nós devemos levar em conta são as atitudes da pessoa. E aí entra o que a Karina falou muito bem. Às vezes nós encontramos, e isso é escandaloso, Karina, é preciso que seja dito, é um escândalo que nós encontremos atitudes éticas, humanistas e até mesmo cristãs sendo mais praticadas por ateus do que propriamente por aqueles que se dizem cristãos, né? Ou seja, é quando a religião perde a sua profecia, a sua relevância social, e é um pouco que nós vemos, até fazendo um pouco autocrítica do catolicismo, a divisão do catolicismo, a perda da relevância social, ou se quisermos entrar na teologia, do profetismo, a perda do profetismo da nossa fé cristã, da nossa fé católica, levou a um quadro de inércia, de paralisia.
de uma instituição que emite notas, né, sempre se posiciona de bispos divididos também, porque nós não podemos negar a parcela de contribuição, e o Flávio acenava para isso na fala dele, a parcela de contribuição, por exemplo, dos católicos na eleição do Bolsonaro. Houve. Nós não podemos dizer que foi só culpa do mundo evangélico. Claro que não. Uma parcela do neopentecostalismo de face católica, da renovação carismática, se engajou e ainda se engaja nessa política. E assim, e que cristianismo é esse? Qual é o cristianismo dos bolsonaristas, se nós podemos dizer assim, ou dos trumpistas nos Estados Unidos? É um cristianismo dentro de um projeto autoritário, então é preciso ver essa ambiguidade da religião. Acho que o Hegel falava muito sobre isso na sua filosofia da religião. Se a religião serve, por um lado, para libertar, para salvar, para humanizar, né, para defender a dignidade da pessoa humana, os direitos humanos, ou como diria o Hans King, se a religião é uma força ética, por um lado, ela pode se tornar também um mecanismo de opressão, por outro. Um mecanismo de dominação, e a sociologia mostra muito bem isso, como a religião pode ser um instrumento de dominação. Né? Agora, essa força ambígua. De fato, eu penso que nós não devemos demonizar, como se faz muito hoje em voga, né? Os ateus, os agnósticos, porque eu tenho uma boa convivência com ateus. O meu orientador de doutorado se definia como agnóstico e foi uma das pessoas mais humanistas que eu conheci mais humanista que muitos padres que eu conheço, bispos, um homem íntegro, um homem decente, uma pessoa solidária, sensível. Então, assim, a gente tem que ter certas reservas com essa crítica de que ter fé, crer em Deus é atestado de idoneidade moral, de humanização, de solidariedade. Não, acho que a gente tem que fazer, sim, a crítica da religião, como eu dizia na minha primeira fala, a crítica da instrumentalização da religião nos dias atuais, porque o cristianismo que nós temos é um cristianismo sem Jesus, né? Esse cristianismo bolsonarista, por exemplo, é um cristianismo sem Jesus, é um cristianismo sem o evangelho, é um cristianismo sem amor, sem perdão, que prega o ódio, é tudo o contrário do que Jesus ensinou. É o contrário do que Jesus ensinou. Então, os teólogos, as igrejas e mesmo a sociedade civil tem que exigir isso, tem que criticar isso, denunciar isso como um uso instrumental da religião dentro de um projeto político autoritário. Esse recrudescimento do autoritarismo, que vocês falaram muito bem, o mito, né? Eu estou muito impressionado, porque todo mundo vende a ideia de que o Brasil é um país tolerante, a cordialidade do brasileiro, do Sérgio Buarque de Holanda, né? O brasileiro é cordial, e o que nós estamos vendo aí, todo dia, né, com os mortos, a indiferença do brasileiro, a violência do brasileiro, o autoritarismo presente frente à inércia de todos. Então, eu acho que isso deve cair por terra, e nós percebemos como nós somos um país autoritário e violento. Wilson, você quer... Continuando um pouquinho a fala do Rodrigo, se o cristianismo não é isso que a gente prega, de ódio, não minto, que eles pregam, né, de ódio, de rancor, o que seria o cristianismo, então, Flávio? Qual que é a essência do cristianismo? O que o cristianismo ele pode oferecer para a sociedade? O cristianismo já ofereceu muito para a sociedade e continua oferecendo. Como eu disse já no princípio, se a gente olha a própria figura de Jesus Cristo, desse homem que acolhe, que ama indistintamente, seja quem for, que acolhe a todos, que se preocupa com todos, essa solidariedade que o cristianismo, né, apregou, que deve ser vivido na prática, né, que a gente tem muito a oferecer.
você não distinguir pessoas, seja pela classe social, ou seja pela situação que ela vive, seja a situação moral que ela está, enfim, tratar a todos como seres humanos, como filhos de Deus, né? Acolher a todos, independente do credo, independente do que seja, é um irmão. E acho que uma palavra bonita que eu gosto sempre de utilizar, porque o Papa Francisco também tem falado isso, e é da tradição também franciscana, é a fraternidade universal, né? Todos somos irmãos. E tudo está interligado, como a gente tem falado do sino, e antes ainda, na Laudato Si, tudo está interligado. Então, se a morte do outro não me choca, a morte do outro não é capaz de fazer com que eu me solidarize com a dor, né? A dor daquele que está sofrendo, isso separa completamente os valores cristãos, né? Porque ser cristão é justamente acolher, é justamente aquilo que fez o próprio Deus, né? Que se abaixa até o ser humano, né? Que vem ao nosso encontro, que se encarna, que toma as nossas dores, que assume as nossas dores, né? Que se coloca a serviço de quem precisa. Então, isso é ser cristão, né? Isso é verdadeiramente ser cristão. O mote é o amor, não esse amor romântico, né? Mas o amor, de fato, que se doa, que se entrega, que se entrega inteiramente. E acho que a gente acabou perdendo um pouco essa visão do que é ser de fato cristão. Não são práticas rituais, não é saber a Bíblia de cor, não são discursos belos e bonitos, mas é muito mais uma prática de vida, uma profundidade de fé que nos diz assim, que todos nós importamos que o outro, que é meu irmão, que é minha irmã, o sofrimento, a dor dele, a minha dor também, né? De que a sobrevivência do mundo, né, depende de cada um de nós, porque todos estamos unidos nessa realidade, nessa obra criadora de Deus, né? Acho que é isso ser cristão. E eu acho que é importante também a gente frisar sobre essa dimensão da criação, porque há uma mentalidade sempre grande no sistema capitalista de explorar, né? E quando a gente explora, a gente tira da natureza todas as suas riquezas apenas para enriquecimento, para o progresso e enriquecimento das pessoas, a gente deixa também de ver a natureza como irmã, né? Como a parte que faz parte também de nós. E se nós exploramos, se nós destruímos, nós também vamos ser atingidos. E aí eu gostaria só de pontuar essa questão, quando a gente fala sobre a questão do coronavírus, né? Agora, isso também é consequência, e as pandemias são consequências também dessa destruição da natureza. Porque na medida que nós, seres humanos, também vamos destruindo, vamos ocupando os espaços que antes eram de outras espécies, vamos destruindo espécies, porque além do genocídio humano, também há um etnocídio. E a gente vai destruindo espécies, destruindo esses vírus, essas bactérias todas, que antes, né, podíamos estar ali convivendo em determinadas espécies sem causar dano, chega até o ser humano também. Então, é uma consequência, né? Então, a gente também tem que perceber que tudo está interligado. Nós também somos natureza. Então, como cristãos, hoje é muito importante a gente lembrar isso. Todos nós precisamos nos preocupar com a vida como um todo, com a obra criadora do Pai, né? Com a obra criadora. E com o outro que vive ao nosso lado. O sofrimento do outro também deve ser sentido por mim. Porque senão, isso não é ser cristão. Rodrigo, eu não sei se você quer comentar essa fala do Flávio ou se eu posso acrescentar algo antes de você comentar. Se você quiser comentar, faça isso antes de eu perguntar.
Certo. Eu acho que é importante a gente pontuar algumas coisas, né? O Flávio resumiu bem, não é fácil definir o que é ser cristão, mas me parece evidente dizer o que não é ser cristão. Né? Não é cristão pregar o ódio, não é cristão pregar a violência, não é cristão matar o outro, ser indiferente ao sofrimento do outro. Isso não é cristão. E todo aquele que faz isso em nome da fé cristã deve ser desmascarado como um impostor. Né? Porque, como o Flávio disse muito bem, ser cristão é seguir Jesus Cristo, os seus ensinamentos, é praticar na sua vida os ensinamentos de Jesus Cristo. E Jesus foi um mestre de humanidade, de caridade, de solidariedade, de perdão, de amor, né? E não de ódio, de intolerância. Agora, os projetos religiosos são sempre cooptados por visões autoritárias de mundo, e a gente tem que perceber esse perigo e retornar ao caminho original, ao caminho fundamental, que é Jesus Cristo, que é seu evangelho. Eu acho que o caminho é esse, é deixar de lado essa cartilha de intolerância e centrar na pessoa de Jesus Cristo, no seu evangelho, nos seus ensinamentos, olharmos mais para Jesus e para a sua pregação e para a sua vida, e menos para essa cooptação camuflada de cristianismo que fazem da fé dentro de visões de mundo autoritárias, não é? Pois não, Karina. Eu estava aqui pensando, né, tanto para o Rodrigo quanto para o Flávio, que a gente está vivendo aqui nesse momento uma sociedade que diz que o Papa Francisco, né, é comunista, como se, obviamente, usando esse termo comunista como um termo pejorativo, né? Vejo, por outro lado, outras pessoas dizendo, por exemplo, Jesus Cristo era comunista, né? Enfim, ontem, no nosso vídeo também, eu citei o Leonardo Boff, que é alguém que me inspira muito, né, com os valores que ele traz, mas também teve um percurso aí um pouco tumultuado dentro da Igreja Católica, né? Enfim, na verdade não é uma pergunta, é mais assim, acho que quase um desabafo. Como é que vocês enxergam isso, né? A gente está vivendo num momento em que pessoas, como vocês estão dizendo, né, pessoas-chave, pessoas que são referência, dizendo desse amor, dizendo da dignidade da pessoa humana, trazendo esses valores, né, universais, tentando nos elevar a algo maior, que não é só o nosso umbigo, o nosso individualismo, e essa associação com o comunismo de uma forma pejorativa, né, como se esses valores aí fossem valores negativos. Certo. Eu vejo o anticomunismo como uma característica da direita, né? A direita, a extrema-direita, a direita radical, ela sempre tem essa luta anticomunista ou contra-revolucionária, que vem desde a Revolução Francesa, se a gente pensar a Revolução Francesa como essa irrupção do pensamento laico no mundo. Então, o pensamento, ele primeiro, de direita, ele é contra-revolucionário, ele quer restaurar o antigo regime, né? Mas no século XX, essa revolução se tornou a Revolução Bolchevique, a Revolução de 1917, né? Então, esse anticomunismo é bem essa caça aos comunistas. Então, tudo passou a ser comunista, até o Papa. O que um comunista de carteirinha saltaria da cadeira numa hora dessas, porque quem conhece um pouco de marxismo sabe que o marxismo é uma filosofia ateia, né? Sabe que o marxismo não compactua com a religião, vê a religião como ópio do povo. Então, isso é uma deturpação do pensamento marxista ou comunista, se quisermos, e também uma visão vulgar, uma visão tacanha,
da vida social. Esse anticomunismo, que eu chamo de anticomunismo vulgar, ele simplesmente é uma expressão do antirracionalismo que caracteriza esse movimento que nós temos hoje. Então, antes mesmo de compreender o posicionamento de alguém como o Papa Francisco, como Leonardo Boff, a gente já rotula como comunista. Isso também deve ser visto como pós-verdade, isso deve ser visto como fake news, porque não é verdade, né? Eu gosto muito de memes da internet, né? E eu lembro de um meme muito interessante quando teve aí a questão do impeachment da Dilma, né? Quando alguém diz que o PT é um partido comunista, um livro de Marx cai da prateleira, né? Porque é verdade. Né? Ou seja, tudo virou comunismo, né? É mais um sintoma da paranoia da extrema-direita que nós temos, do olavismo, né? Então, o vírus comunista, chamar o coronavírus de um vírus comunista, qual o perigo, qual a relevância, qual a ameaça comunista dos tempos atuais? Sim. Onde é que está a Guerra Fria dos dias atuais? Não, sabe, a questão do comunismo hoje eu acho que não é uma questão que se coloca, muito menos no Brasil, né? Então, eu viria esse anticomunismo como um sintoma dessa paranoia, né? A crítica à igreja. A igreja tem uma doutrina social que não se confunde com o comunismo, é preciso se dizer isso. A doutrina social justamente foi para que os católicos não tivessem uma alternativa ao comunismo na luta pela justiça social, né? Então, houve essa preocupação desde lá de Leão XIII, da Rerum Novarum, né? Para que os católicos tivessem também a sua doutrina social e não precisassem buscar no marxismo elementos para sua luta social. Agora, muitos pontos da doutrina social da igreja coincidem sim com questões que vêm apontadas lá pelo marxismo, mas muitos católicos de conveniência, eles querem ignorar que nós temos uma doutrina social, né? Que nós temos um ensinamento social e que ser cristão é também abraçar esses ensinamentos sociais da igreja. Muitos queriam acender a lareira com as páginas do compêndio social da igreja, porque está ali o direito ao salário justo, está ali o direito da dignidade do trabalhador, está ali a luta pela justiça social. Nós não precisamos nem mesmo ir lá a Marx, a Engels, a quem quer que seja buscar isso. Nós temos no Evangelho, nós temos a doutrina social da igreja. Agora, o Papa é atacado por defender isso. Hoje, a intolerância, né? Ontem o Felipe Neto teve lá no Roda Viva, da TV Cultura, e foi muito interessante ele fazer essa meia-culpa, né? Dizer, olha, eu apoiei lá o impeachment da Dilma, eu vi que aquilo lá foi um golpe, eu tive posturas autoritárias e agora eu vejo quanto isso está custando para o Brasil. Colaborar com esse projeto autoritário, seja na destruição da Amazônia, do meio ambiente, seja agora nas mortes pelo coronavírus, seja no empobrecimento da população, nos danos para a pesquisa acadêmica no Brasil, enfim, a catástrofe que nós estamos vivendo, o apagão que nós estamos vivendo. Então, é muito importante a gente perceber essas nuances da questão que é bem mais complexa, né? Então, eu pontuo muito isso, né? Esse anticomunismo, eu acho que uma característica, Karina, do pensamento de direita é ser anticomunista e enxergar a Globo como comunista, né? enxergar o Emmanuel Macron como comunista, sabe? A paranoia sem limites, sabe? Todo mundo que não fala a língua deles, que não defende o que eles defendem, é comunista, né? Flávio, eu queria só emendar aqui, porque o Rodrigo falou algo que é muito importante, que o Wilson falou para vocês, que no nosso canal a gente tem muitos alunos e ex-alunos de serviço social. Eu sou assistente social, né, de formação, e você traz algo da história do serviço social, Rodrigo, que o serviço social, ele se apropriou, né, dessa teoria social da igreja no seu início, né, enfim, e aí, a partir da década de 80, a gente faz
um rompimento com esse conservadorismo, né, enfim, da igreja lá de trás, e aí a gente deixa de ter uma atuação assistencialista para, então, entrar numa esfera que é de defesa de direitos, né, e aí por isso que eu queria linkar com o que o Flávio falou lá no início, né, Flávio, que vocês fazem ações assistenciais, e juntando também com o que o Rodrigo tinha falado agora a gente está no momento de afirmação do Estado. O Estado tem que ser forte, o Estado tem que ser maior, né? É disso que a gente precisa, principalmente para combater aí a pandemia, enfim. Eu ia te perguntar, né, no meio disso tudo que eu acabei falando, como é que está a atuação do Estado aí onde você está, e como é que você vê essa transferência, vamos dizer assim, né, de responsabilidade do Estado para a sociedade civil, para as entidades religiosas, né, enfim, já que eu não sei se você concorda com isso que o Rodrigo falou, que eu também penso que é desse Estado ser maior, mais forte nesse momento. Né? Não dá mais para a gente enfrentar essa pandemia com um Estado neoliberal, um Estado mínimo que não se responsabiliza, né? Enfim. Sem dúvida, dever do Estado. Inclusive, uma coisa que nos preocupa muito esse discurso do presidente, quando ele coloca em posição a questão de saúde e a questão econômica, né? Porque não existe uma oposição. Né? É preciso que o Estado entre justamente aí para minimizar os efeitos dessa crise, ajudando sobretudo os mais vulneráveis. Né? Nós, enquanto sociedade civil, entidades religiosas, etc., nós procuramos, dentro das nossas possibilidades, pela proximidade que temos, poder atender as pessoas, né? Naquilo que é mínimo, mas é dever, é função do Estado. O Estado não pode se eximir da sua responsabilidade. Infelizmente, o que a gente tem visto é o contrário. O Estado, ele terceiriza isso, ele joga as responsabilidades para as entidades, para grupos, para as igrejas, etc., e ele mesmo não assume. Antes da pandemia, a gente viu que quanto é importante que o Estado seja presente, porque ele tem o poder para isso, ele tem o recurso para isso. E são os cidadãos que pagam os impostos, que mantêm o Estado, que devem ter o retorno necessário, sobretudo nesse tempo de crise. E interessante que a gente vê que quando cortam gastos da saúde, na educação, etc., e porque não tinha dinheiro. E agora a gente vê que tem dinheiro e estão fazendo o hospital de campanha às pressas, tudo isso, né, correndo, porque viu que ou faz, e mesmo assim, com todas as precariedades, também a questão de corrupção que a gente vê em vários locais, Rio de Janeiro agora, e aqui também no Amazonas houve também denúncias, inclusive o governador está com processo de impeachment, né, o governador do estado. Então, há um descaso, ou há também, como dizer, não só um descaso, mas também uma falta de sensibilidade com relação às necessidades do povo, né, das populações mais vulneráveis. O Amazonas, aqui, vocês já viram no noticiário tudo o que tem acontecido, né, a quantidade de mortes, etc. Mas a questão de saúde aqui já era precária, né? Então, só piorou com a pandemia, né? Quer dizer, mas já era difícil conseguir vagas nos hospitais, eram muitas pessoas que ficavam de fora do atendimento, os hospitais superlotados, etc. Era terrível. E agora ficou pior ainda, né? Ficou muito pior. Então, a responsabilidade do Estado que deve ser assumida, né? Que deve ser assumida. E a gente vê que, mesmo agora, nessa fase, tem sido ainda incipiente, não tem sido suficiente para atender à necessidade das pessoas. Temos pessoas, por exemplo, que não conseguiram, que saíram daqui para serem atendidas em Manaus, porque já estavam em estado grave, mas não chegou aí porque não tinha
o avião para poder levar. Porque o avião, somente 4 aviões, esse outro avião estava noutra área para atender, né, para levar as pessoas do interior para Manaus. Então, a pessoa veio a óbito porque não teve o atendimento, não conseguiu chegar a Manaus a tempo. Né? Então, são situações que a gente vê que continuam acontecendo. É preciso, e me causa uma revolta quando a gente escuta dos governos, quando aquela fala do Paulo Guedes, outro dia, quando ele fala do servidor público, aquilo também causa uma revolta muito grande, porque a gente vê o quanto as pessoas que estão na área de saúde, que são as que estão sendo atingidas também, porque estão na linha de frente, quantos já morreram por conta disso, e ele vem quase chamar esses servidores públicos de mercenários, né, um banqueiro falando isso, a gente fica realmente escandalizado e revoltado, né? É uma coisa que a gente percebe que o Estado ainda, essa política neoliberal, essa política que vem se aprofundando cada vez mais, nos preocupa muito, né? A mim, particularmente, porque a gente vê os efeitos aqui na base, né? A gente percebe que na base, como as pessoas têm sofrido, né? E como são tratadas essa distribuição desses R$600, né? Me causa, claro, essa emergência, que não acabou não sendo emergência, que se criou tantos problemas que uma coisa que deveria ser imediata ficou se prolongando durante dias, e as pessoas nas filas enormes, e elas lá sujeitas ao contágio, né? Então, tudo isso, a gente vê o descaso, a falta de sensibilidade, e a perversidade, né? A gente falar isso, a perversidade em relação às pessoas. Então, o Estado tem obrigações que tem que exigir dessa obrigação. Nós não podemos tomar o lugar do Estado. O que nós podemos fazer aqui na ponta é tentar auxiliar naquilo que, né, as pessoas precisam de imediato. Mas é missão do Estado ter políticas que, de fato, atendam às necessidades das pessoas. Eu gostaria de falar uma coisa, né? Nos 2 últimos vídeos que nós fizemos, só eu e a Karina, porque nós fazemos vídeos só segunda e outros dias são convidados, né? E eu fiquei muito feliz de recebê-los aqui, né? Acho que houve esse crescimento tão grande espiritualmente, intelectualmente de vocês. Eu falo isso porque faz muito tempo que a gente não se encontra, né? Sim, parece que são outras pessoas maiores, assim, né? E eu fiquei muito feliz. E nesses 2 últimos vídeos que nós fizemos, uma das questões que foi colocada foi a questão da desesperança. As pessoas, elas disseram que diante dessa realidade, essa realidade política e agora essa realidade dessa pandemia, elas estavam desesperançosas, desanimadas, elas não sabiam por onde caminhar, algumas diziam que estão se arrastando, chorando. Então, eu gostei, e assim, ouvi-los, né, me deu esperança, né, esperança de continuarmos, né. Então, espero que nós nos encontremos outras vezes, pelo menos virtualmente, e eu passo a palavra para o Rodrigo, para ele falar um pouquinho de esperança, né, dentro dessa perspectiva do cristianismo, que talvez seja uma das doutrinas mais esperançosas. Sim, o cristianismo tem na ressurreição de Jesus Cristo o centro da sua fé.
E por isso é uma religião da esperança, sem dúvida nenhuma, na vida nova, na vida eterna, na vida ressuscitada, prometida por Cristo Jesus. Eu pegaria do Papa Francisco, que a Karina lembrou aqui, uma frase dele na Alegria do Evangelho, a sua primeira encíclica, na qual ele diz: não deixemos que nos roubem a esperança. Ele sempre fala isso, não deixemos que nos roubem a esperança. Eu acho que a nossa esperança precisa ser transformada neste momento, e nesse cenário de tanta desolação, de tanta morte, de tanta violência, a gente precisa redescobrir o sentido da esperança em Jesus Cristo. Né? E é aí que nós somos somos desafiados a testemunhar a nossa fé frente a esse cenário de morte, sendo homens, mulheres de esperança num mundo de desesperança, sendo pessoas de amor num mundo de ódio. E então é aqui que o nosso profetismo ganha um contorno fundamental. Então, o ensinamento de Jesus traz essa mensagem de esperança. Eu acredito que vai ser muito difícil viver tudo isso, porque o Brasil e o mundo, principalmente o nosso país, que será provavelmente um dos mais afetados do mundo com o coronavírus, eu acho que depois dos Estados Unidos, nós entraremos num luto coletivo. Eu li a Maria Rita Kell, uma psicanalista, um luto coletivo, um trauma coletivo. E como é que nós vamos fazer esse trabalho de luto? Né? Como é que nós vamos enxugar as lágrimas das pessoas que perderam seus entes queridos? Que sentido nós vamos dar para a morte? E esse trabalho de luto, que a gente sabe pela psicanálise, que se a gente tentar recalcar isso volta depois como um sintoma social. Como é que nós vamos lidar com esse luto social? De perder milhares e milhares de vidas pelo coronavírus. Então, acho que a igreja tem que se abrir para isso, para essa realidade, tem que rezar esse luto, tem que trabalhar esse luto, não só a igreja, como a sociedade em geral, abrir espaços, oportunidades, tanto para a espiritualidade, quanto para a meditação, para a arte, para a poesia, para transformar esse luto em oração, em espiritualidade, em canção, em arte, para que a gente possa elaborar tudo isso. Do contrário, nós teremos uma sociedade ainda mais deprimida, na desesperança, né? Uma sociedade pessimista. Né? Aqui entra também o papel dos meios de comunicação social, de também mostrarem, não negando as mortes, mas também mostrarem que a vida continua, né? Que a vida se recria, que a vida tem essa capacidade de ressurgir das cinzas, né? Que a ressurreição de Cristo é isso, é vencer a morte pela vida, é transformar a morte em vida. Né? E agora, se nós nos deixarmos levar por esse cenário de desesperança, realmente fica muito difícil ver uma luz no fim do túnel, uma saída para todo esse cenário de caos que nós estamos vivendo. É aí que entra a fé, é aí que entra Jesus Cristo e o seu Evangelho. Eu achei fantástico isso que você falou, Rodrigo. Eu trabalhei muitos anos num centro de referência e apoio à vítima, com familiares de vítimas de homicídio, latrocínio, ameaça à vida, né? E um dos meus grandes aprendizados, que até registrei no meu mestrado, né, Rodrigo e Flávio, enfim, é como essas famílias dessas vítimas e essas vítimas, elas são invisibilizadas, elas não têm voz, né? E eu acho que você toca nesse ponto, assim, como que a gente vai lidar com essa questão desse luto? E aí, eu não sei se vocês viram, mas criaram um site que se chama, algo desse tipo, Memorial para as Vítimas do Covid. E as pessoas estão podendo entrar lá e deixar registrada a história dessas vítimas, né, dessas pessoas que foram vitimadas pelo Covid. Então, quer dizer, a gente já está tendo aí uma reação, vamos dizer, da sociedade civil, de dar voz
dar visibilidade, né, para que a gente não se esqueça, né, para que a gente possa viver, então, coletivamente esse luto. E falando disso, num país que sempre inviabilizou as vítimas, né? A gente falava outro dia numa live das vítimas de ditadura, né? Que não tiveram justiça, que não foram reconhecidas, enfim, como a gente tem aí uma tradição no nosso país de retirar a voz e de culpabilizar as vítimas, né? Pelo que lhes acontece. Sim, quando a gente vê, só um pouquinho, Karina, só já dou a palavra para o Flávio, assim, quando a gente vê, por exemplo, uma edição do Jornal Nacional, lá com as fotos das vítimas do Covid, né, ou seja, isso não pode ser esquecido, isso não pode ser apagado, essas vítimas não, como dizia o Papa Francisco, não podem ser enterradas numa vala da indiferença, né? Eu lembro em Lampedusa, quando os refugiados morriam lá na ilha da Itália, no mar, tentando chegar na Itália, ele dizia, os refugiados se afogam num mar de indiferença, que os nossos mortos não sejam sepultados numa vala de indiferença, né? Onde não afeta ninguém, né? É isso. E eu digo da sociedade civil porque a gente tem aí um presidente que mal fala disso, né? Que não se solidariza com essas vítimas, né? Uhum. Flávio, quer fazer suas considerações finais? Bom, é isso que o Rodrigo falou sobre a esperança, né? A fé cristã é a fé da esperança, de fato, porque Jesus vence a morte, né? O Espírito tudo renova, então a gente espera sempre pela renovação da vida, né? E nós acreditamos que tudo isso, de fato, vai passar em algum momento e que é preciso que nós, não só nós cristãos, mas todas as religiões, todas as pessoas de boa vontade, independente de credo ou não, é momento de recomeçar. Eu sempre coloco essa questão, né? Tudo vai depender agora da gente. Como nós queremos recomeçar, né? A humanidade passou por várias crises, momentos de guerras, pandemias, e nós saímos melhor ou pior depois dessas fases. E agora, depois dessa pandemia, como vamos também responder, como vamos sair dela, né? Como vamos responder a essa nova realidade que se impõe? O que queremos construir? Será que seremos capazes de reconstruir o mundo com um novo rosto, mais solidário, mais fraterno, com mais cuidado pela vida, né? Com um olhar mais carinhoso para os mais vulneráveis? Então, acho que o cristianismo vai ajudar e ajuda muito para nós termos uma visão de mundo que seja mais esperançosa, mais construtiva, né? Para que a gente não volte ao normal, mas que nós criemos um novo normal. E esse normal seja um normal que o valor da vida seja absoluto, em que o valor do ser humano seja absoluto, em que o cuidado com a obra criadora de Deus seja absoluto. Então é importante reconstruirmos com um novo olhar, um novo paradigma. Não podemos voltar ao que éramos antes. É preciso dar um passo, é preciso ir além, né? E reconstruir, renovar. O Espírito tudo renova, né? O Espírito é isso, né? O Espírito Santo é isso. A gente acredita que temos uma grande oportunidade nas mãos. A humanidade tem uma grande oportunidade nas mãos. E aprender com o sofrimento para reconstruir. Não podemos esquecer que muitos deram a vida para isso. Mas é uma oportunidade que nós temos. Aqueles que vão para a oportunidade de fazer o melhor. Bem, Rodrigo, suas considerações finais? Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nesta live. Obrigada, Karina, Flávio, Wilson, foi um prazer. Veja, acho que o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é o cuidado com a vida, né? Cuidar da vida, da própria vida e da vida do outro, da vida do planeta, principalmente em tempos de pandemia. Não nos deixemos cooptar
por discursos negacionistas, por discursos anticientíficos e mesmo por um falso cristianismo, por um pseudo-cristianismo que tenta vender como valores cristãos o autoritarismo, a morte, o ódio, a violência. Isso não tem nada de cristão. Isso não é Jesus, isso é uma deturpação do Evangelho. É preciso dizer isso claramente. Então, que nós sejamos pessoas, primeiro, que nos deixemos guiar, né, por esse cuidado à vida, pela racionalidade, considerando a ciência também como um dom de Deus, né? Acho que precisamos também fortalecer a luta dos profissionais da saúde nesses tempos que nós estamos vivendo aí. Eles estão lá na linha de frente dentro dos hospitais, desesperados e muitas vezes em situações precárias, seus familiares preocupados, né? Eu atendo muitas pessoas, filhos de enfermeiras, maridos de enfermeiras, né? O meu irmão é farmacêutico, trabalha dentro de um hospital no Paraná, e ele tem medo de pegar o vírus e passar para minha mãe, passar para o meu irmão. Então, acho que mostrarmos a nossa solidariedade com esses profissionais, com as pessoas que estão perdendo seus entes queridos nessa pandemia. Nós temos tarefas bastante difíceis e exigentes pela frente, e precisamos de força para cumprir essas tarefas. Acredito que é aí que entra a fé. A fé é que vai nos dar a possibilidade de enfrentar toda essa dificuldade sem perder a esperança, sem perder o amor, sem nos desumanizarmos, né? E nem nos tornarmos indiferentes, sendo solidários uns com os outros, tentando recriar a vida depois de tanta dor, de tanto sofrimento. É isso. Muito obrigado e um abraço a vocês. Muito obrigado mesmo. Espero contar com vocês em outros vídeos. Karina, encerre para mim. Eu não sei se o Flávio quer falar alguma última coisa. Eu só quero também agradecer o convite do Wilson, como ele já disse, faz tempo que a gente não se vê, né? Agradecer também a você, Karina, muito simpático, obrigado. Rodrigo, né? Que bom. Então, é isso. Acho que nós temos sempre que estarmos unidos, estarmos bastante conscientes do nosso papel na sociedade, como indivíduos, como cidadãos, como pessoas de fé, né? É importante que a gente se coloque, que a gente possa partilhar, que a gente participe, né? De todas as maneiras possíveis. Então, acho que a nossa missão está aqui, contribuir para que a sociedade avance, para que as pessoas tenham uma vida melhor, né? Então, é isso, dar esperança, transmitir esperança para as pessoas através da fé. É a nossa missão. Então, muito obrigado a vocês pela oportunidade também de participar. Eu compartilho muito da fala do Wilson, de que vocês trouxeram assim, uma luz maravilhosa para essa discussão. Nossa, estou super satisfeita, enfim, feliz de ter podido conversar com vocês no dia de hoje. Muito obrigada pelo tempo de vocês, enfim, pela disponibilidade, tá? E a gente está à disposição para fazer outras quando vocês quiserem, porque foi tão bom que eu tenho certeza que daria muito mais papo, muito mais conversa. Que vocês fiquem bem, que vocês possam aí estar também cheios de força e energia para poder levar essa palavra para as pessoas que precisam. Muito obrigada. Tchau, gente. Até mais. Obrigada a todos.